Ora então, muito bem-vindos ao nosso podcast especial, dedicado às comemorações dos 50 anos da democracia local em Valongo. Desde a criação da Comissão Administrativa em outubro de 1974, o município começou a traçar o caminho para as eleições livres e democráticas, que em 1976 deram origem ao primeiro executivo municipal eleito pelo povo. Para marcar esse importante marco histórico, Valongo preparou um ciclo de atividades temáticas que se estenderão de outubro de 2024 a outubro de 2025. Uma dessas atividades é justamente este podcast, que promoverá uma conversa única, mas que esperamos repetir mais 2 vezes. Um verdadeiro encontro entre gerações. Teremos a oportunidade de ouvir um jovem de Abril, que hoje é um dos nossos cidadãos séniores, debatendo com jovens de hoje sobre as grandes decisões políticas do 25 de Abril, que se tornaram pilares na Constituição da República Portuguesa. No poder local e muitos outros assuntos, as transformações foram criando uma realidade distinta, na qual importa saber se as prioridades definidas se mantêm e que visões tem quem viu esta revolução e quem vai seguir com o testemunho para o futuro. Esperamos que você se junte a nós nesta viagem ao passado e ao futuro, onde vamos explorar as grandes opções que moldaram a nossa democracia e a sociedade portuguesa. Apresentando então a nossa jovem de Abril, temos connosco a Dona Maria de Lourdes Ribeiro dos Santos, tem 72 anos, era modista, agora está reformada, e é da freguesia de Alfena. E temos também o jovem Diogo Santos, que tem 17 anos, é estudante do 12º ano no curso de Humanidades, na Escola de Rio Tinto, mas mora aqui em Valongo. É isso? Corretíssimo. É isso. Passando então à primeira pergunta. Nos últimos anos, temos assistido a um conjunto cada vez maior de competências que têm passado do Estado Central para os municípios. Na educação, habitação, saúde, notam melhorias nestas áreas decorrentes desta descentralização? Quer começar a Dona Lourdes? Tanto faz. Tanto o Diogo ou a Dona Lourdes. Pronto. Então, muito obrigado pelo convite, já agora. Então, na área das saúdes, por exemplo, acho que só agora é que estamos a começar a ter assim um bocadinho da noção do que é realmente a saúde importante e saúde pública, com esta confusão da pandemia, o estrondo que houve, toda a comunicação que houve sobre órgãos políticos a serem deitados abaixo, e essas questões todas acho que causam um bocadinho de polémica fora e causou um bocadinho de uma confusão fora do próprio contexto e tirou o foco do que realmente é necessário, a própria saúde pública, os próprios deveres políticos e que muitas vezes não eram cumpridos. Acho que praticamente é isso, sim. Dona Lourdes, acha que em termos de habitação, de saúde, houve coisas que melhoraram um bocadinho quando o poder passou para os municípios? Muito, muito, muito. Muito. Isto. Olha, estou com um Esteja à problema. vontade. Esteja à Desculpe. vontade. Não faz mal. Aqui, o que nós pretendemos saber aqui é, em relação ao antes do 25 de Abril, não é? Quais foram as principais diferenças, principalmente nestes setores, não é? Olha, na saúde não Muito tem comparação. Na habitação não tem. Na educação também não tem comparação nenhuma. Para aquilo que era o antes do 25 de Abril e o que é agora, muita coisa ainda estará por fazer, e está, mas não tem comparação possível. Se me desse a escolher se eu iria gostar mais de viver no antes do que o agora, eu diria, não, eu quero agora. Claro. O antes já passou e teve muita coisa boa, claro, mas do qual a família, os laços que se criaram, mas em termos globais, na educação, nas escolas, na própria política, olha, na saúde, não é? Que eu estava a dizer, também na habitação, não A havia liberdade trouxe essa a evolução. liberdade que a mulher Também. pôde ganhar, digamos assim. Também, no fundo, o homem também ganhou, Claro. não é? Sim, Porque ele também todos. não tinha liberdade de expressão. Eu lembro-me que numa casa senhorial, em que havia lá os donos da casa, não é?
e eram, digamos assim, politicamente não eram do regime. E foi uma casa que deu guarida a muitos que estavam que eram perseguidos pela atual, na altura, PIDE, não é? A polícia. E muitos foram os que desapareceram, mesmo gente do povo, que bastava falar alguma coisa de desagrado perante a situação do que era e da guerra que começou lá fora no ultramar. As mães desconsoladas, os pais desconsolados porque os filhos tinham que ir e muitos não voltaram, ficaram por lá. As aflições que aquilo criava, logicamente que isso não dava paz, não dava sossego. E então o homem também não tinha liberdade. Mas em termos globais, a mulher também era um bocado escrava, para ser um bocadinho macia, um bocadinho escrava do homem, não é? Não tinha liberdade. Não. Eu tive que assinar. No hospital eu queria assinar para vir embora. E o meu marido é que teve que ir lá assinar por mim. Quando teve os seus filhos? Num deles. Pois. Eu queria vir embora antes e eles não permitiram. O meu marido é que teve que assinar para eu vir. Portanto, no campo geral, a mulher não tinha voz para poder dizer algo que não gostasse. Olha, não gosto disto. Porquê aquilo? Porquê é que eu não posso votar? Porquê é que eu não posso... Não tinha. Não podia sair destas paredes para fora. O que nós sentíamos não podia sair destas paredes. Claro. Que é o nosso. Portanto, termos globais, sim. Melhorou. E muito. Não tem nada a ver. Não há comparação. Não há comparação. A democracia local, como estávamos a falar, é uma das grandes conquistas de Abril e o poder local é um conceito enraizado no país há muito tempo. Contudo, foi o 25 de Abril de 74 que veio dar verdadeiro poder aos municípios. Consideram que os municípios e as freguesias tenham sabido usar esse poder em benefício das pessoas? Ou seja, para além da liberdade que as pessoas têm, as câmaras, as juntas acabam também por ter o poder e a proximidade de fazer evoluir as coisas? Eu até posso dar os dois pontos de vista porque, pronto, eu moro em Valongo e ando na escola em Rio Tinto, são assim um bocadinho, duas freguesias um bocadinho diferentes. E, por exemplo, falando na questão das câmaras apoiarem realmente as atividades propostas pelos próprios cidadãos, pelos próprios jovens e muitas vezes pelos séniores até, posso dizer que, por exemplo, Valongo está assim bastante mais evoluído comparado a outros concelhos do país e desta região do Porto. Apostam muito mais na educação não formal, até porque eu participo em alguns projetos de Erasmus, em que a educação não formal é onde se baseia a maneira de ensinar. Temos o orçamento participativo, onde os jovens e as pessoas podem pegar em ideias que gostavam de ser implementadas nos próprios municípios e vê-las implantadas com votos, com uma própria campanha em si. E, por exemplo, em outros conselhos também já não vemos um bocado isso. Vemos um bocado, se calhar, demasiada importância em festas, digamos assim, em eventos políticos que muitas vezes não diz nada à própria população. E podemos dizer que sim, há alguns conselhos que realmente dão a importância que é necessária, mas também temos outros que muitas vezes muitas vezes nem querem saber. Vamos ser assim, de uma forma também um bocado mais macia, como a Dona Lourdes também disse. Sim. Dona Lourdes concorda? Acha que mesmo em termos de proximidade aos séniores, de atividades que fazem, sim. as juntas e as câmaras têm tido essa preocupação? Esta junta que está... Esta comunidade, digamos assim, esta Câmara. Considero que esteja em primeiro lugar aqui das redondezas e mais para cima. Concordo. Que estão também a pegar na ideia, já estão a copiar, digamos assim. Sim, porque aliás Valongo está a ser um modelo para as próximas freguesias, sim, verdade? Sim, pioneira muitas coisas. Sim. Eu acho que sim, é admiro, de facto, esta Câmara, pelas iniciativas e, no fundo, por permitir que outros concelhos possam avançar também nessa mesma direção. Dando exemplo.
Não é? Sim, ser uma estrela guia no caminho que as outras freguesias também poderão seguir, porque se isto resulta tão bem em Valongo, porque é que não resultará também, se calhar, no resto do país? Acho que devia ser uma aposta que muitos concelhos deviam ter em conta nos seus projetos de candidatura para as câmaras ou assim do género. Sim. Ainda mantendo um bocadinho o foco nesta questão, desde a Revolução de Abril, o artigo 9º da Constituição assegura a participação democrática dos cidadãos. Vocês acham que o Estado tem incentivado suficientemente essa participação? Temos visto o crescimento de iniciativas como os Orçamentos Participativos Jovens e Assembleias Municipais de Jovens, em que Valongo tem sido pioneiro. Na vossa opinião, existe hoje a consciência e a motivação necessárias para que os cidadãos realmente se envolvam na solução dos problemas nacionais e locais? Para além de haverem estas iniciativas, as pessoas também estão empenhadas e motivadas em participar, em querer evoluir neste sentido? Eu acho que sim, principalmente a geração mais jovem, que eu estou incluído também. Posso dar o exemplo de, por exemplo, como é que eu conheci também alguns projetos de Erasmus que estão realmente enquadrados nessa questão da democracia local. Redes sociais, que é uma coisa que bastante está em dia agora, que é uma coisa que também devemos apostar para fazer então essa partilha das próprias consciências e da consciencialização desses deveres cívicos que toda a gente deve respeitar e deve usufruir deles, porque tanta luta foi feita, é para os realmente podermos utilizar. E também acho que podemos... Ok, deu-me uma branca, peço desculpa. Pode repetir a pergunta, por favor? Sim, estava a questionar se achas que as pessoas estão motivadas e empenhadas em fazer também evoluir todas essas oportunidades que os municípios estão a dar, como o Orçamento Participativo Jovem, as assembleias, se principalmente na tua vertente tu vês os jovens motivados em participar também. Sim, completamente, sim. E dando essas tais aberturas, como por exemplo já referiu e também já referi, o Orçamento Participativo, que as pessoas vendo também as coisas a serem efetuadas e serem realizadas e que não é só um projeto que poderá ir além, que será só uma vaga ideia de alguma coisa que poderá ser realmente idealizada e concretizada. Não, realmente as coisas estão a ser implementadas, estão a dar fruto dos próprios projetos. E sim, as pessoas também têm bastante consciência da própria democracia local. Nós também estamos a ver bastantes pessoas a começarem a ser incluídas nas questões nas próprias propostas que são feitas aqui, por exemplo, do município, de próprios debates, de próprios, por exemplo, podcasts que são apresentados muitas vezes sobre a democracia local. Portanto, acho que sim, acho que as pessoas no geral estão consciencializadas e têm a ideia do que podem fazer pela sua freguesia, por si próprios e pelos outros, sim. A Dona Lourdes também partilha dessa opinião. Os jovens hoje em dia estão motivados em fazer as coisas evoluírem? Nem todos, mas acho que há uma boa parte que sim, e esses é que de inovar e de incentivar e de ajudar e de admirar, porque isso garante-nos um futuro. Claro. Garante-nos um futuro. E senão iria estagnar se assim não fosse. E eu acho que isto precisa de um impulso. O nosso país precisa de um impulso jovem, ideias jovens, com garra e que de facto façam andar, possam dignificar o 25 de Abril. Sim, porque ele aconteceu por alguma razão, exatamente, sim. Isso aí. Também vamos chegar lá. Ao longo desses 50 anos de democracia local, temos testemunhado muitos avanços e também desafios na proteção dos direitos, liberdades e garantias. A igualdade entre homens e mulheres, o desenvolvimento harmonioso do território, o bem-estar e a igualdade real entre os portugueses são algumas das áreas mais importantes. Vocês consideram que os ideais e aspirações de quem fez a Revolução foram realizados? Onde foram bem-sucedidos e quais as áreas que ainda precisam de mais trabalho? Então, sim, podemos dizer que sim, bastantes coisas, como por exemplo a Dona Lourdes, como há bocadinho temos a conversar, sobre o facto da mulher começar a ser mais empoderada, ter mais poder na sociedade, ser vista como uma pessoa, não como alguém, como uma coisa na sociedade. Fez com que as marchas sobre a mulher, sobre qualquer tipo de marcha é um tipo de demonstração de que algo realmente está a ser mudado e que as pessoas querem que mude. Aconteceu com a mulher, aconteceu com os direitos LGBT, agora está a acontecer com a habitação. Estamos a ver isso em todo lado, por exemplo.
E sim, por exemplo, o papel da mulher está a ser muito melhor visto. Tipo, Aceito. antigamente não havia sequer uma gota de compaixão por uma mulher seria, né? Uma mulher era só uma simples escrava, era só uma simples criatura que andava lá em casa e que era responsável por tomar conta dos filhos e conta da casa. E o homem é que era o importante, é que era o chefe da casa, era quem mandava. Algo que, não, que nos dias de hoje também já não estamos a ver mais assim. Estamos a ver cada vez a mulher a ganhar mais poder, a ganhar mais voz, a ganhar mais palavra no mundo geral. Um, Portanto, sim, aos poucos vai-se fazendo a mudança e o 25 de Abril foi o Big Bang dessa mudança, sim. Acho que sim. E o que é que ainda precisamos de trabalhar mais? O que é preciso ser feito ainda para evoluirmos mais e para Um, honrar, no fundo, esta revolução e quem fez por ela? Acho que, como a Dona Luz também referiu há bocadinho, darem uma voz mais jovem nos órgãos de poder mais acima. Deixarem-nos realmente mostrar que bastantes coisas estão erradas, porque qualquer pessoa comete erros, mas cabe aos outros também mostrar que as outras pessoas cometem erros. Ahm, Portanto, sim, começar os órgãos de soberania mais altos começarem a ouvir um bocadinho a parte, não digo inferior, mas um bocadinho mais. Não digo hierarquizada, estou-me a esquecer assim agora da palavra. A população, no Sim, a fundo, não é? população no geral começar a ouvir um bocadinho mais a voz da população, porque às vezes muitas coisas são feitas e muitas marchas são feitas também, como eu referi há bocadinho, mas muitos também não ouvem protestos que estão a ser feitos e muitas vezes são meros protestos, meras pessoas que estão lá a lutar por direitos e que muitas vezes não são ouvidos. Ou seja, ainda há bastantes coisas para mudar. Ahm, por exemplo, essa mesmo que eu acabei de referir, sim. A senhora concorda, Dona Lourdes? Concordo. E concordo que há realmente, há realmente muito a fazer, até no campo da violência doméstica, Sim. em que também se fazem marchas, mas também há ouvidos que se mantêm surdos Uhum. e não são capazes de evoluir no campo, de ver que quem está ali ao lado é uma pessoa. Exatamente. Uhum. De um sexo ou do outro, são pessoas. Temos que trabalhar um bocadinho mais essa igualdade, não é? Essa igualdade de não haver tantas mortes como estão a haver. Porquê? Por coisas banais. Uhum. Como o excesso de ciúme, que não tem muito... Falta de liberdade que existe em alguns casos. Falta de liberdade. Ainda hoje há moças jovens que não podem vestir o que querem, não se podem maquilhar como querem, não se podem pentear como querem por causa do ciúme do namorado, Uhum. ou do parceiro, ou do marido, que não deixa. Quer dizer, é uma insegurança que está no homem, não é? Uhum. Porque isso é uma insegurança, Sim, sim, não pode ser mais nada. É uma insegurança que está no homem, que também precisa ser trabalhada, não é? E muito. Tal como na mulher, também há mulheres também exageradamente possessivas e ciumentas, Claro. e pronto. Eu considero isso um bocado de ignorância, no bom sentido, Sim, mas sim, sim. ignorância de si próprio, porque cada um vale o que vale, todos nós valemos o que valemos, cada um ao seu jeito, todos somos necessários aqui neste planeta. Claro, sem dúvida. Para terminar, olhando para o futuro, quais vocês consideram ser as 3 maiores conquistas de Abril? E, por outro lado, quais são os principais desafios que o poder local e a democracia portuguesa enfrentam para os próximos 50 anos? Até acho que a Dana Luz podia começar com esta, com a dar assim uma preview do que poderia ser antes do 25 de Abril, para dar assim uma introduçãozinha, diria eu. Uh, As maiores conquistas do 25 de Abril. O que é que o 25 de Abril trouxe? O que é que a Revolução de Abril trouxe? Olha, eu como mulher vou falar por mim a liberdade. Não há Isso é o dinheiro que principal, pague a nossa liberdade. Podermos, sim, vamos falar dos casais. Nos casais tem que haver confiança de parte a parte e poderem decidir cada um, e tem que haver cedências dos dois para que o casal consiga caminhar junto pela vida fora.
Na política, eu acho que tem que ser um bocado um casamento também assim, porque senão de outra forma também não caminha. Claro. No campo da saúde, acho que está muito bem para aquilo que estava. Ainda há bocado, por acaso, Mas por causa de mesmo assim tem algumas arestas ali mais verdade. Sim, muitas. Sim. Ainda há bocado, por acaso, falamos sobre uma notícia que deu na televisão sobre a saúde. E o meu marido disse, olha, nós estamos mal, mas estamos muito bem para aquilo que estamos. No nosso tempo de juventude não havia médicos. Havia um aqui, outro não sei onde. E era preciso dinheiro para ir ao médico. Não havia análise, não havia exames. A saúde não era pública, não é como é hoje. Não havia, não havia. E então, quem é que é o médico? Os ordenados eram precários. Normalmente, trabalhava um da família. Porque a mulher, lá está, estava em casa, tinha que gerar, fazer A vida doméstica. a vida doméstica, os filhos, tinha que fazer as lides todas da casa, não é? E, portanto, a ela era dado esse papel. Ao homem era dado o papel de ir para fora ganhar o pão para pôr na mesa. Sim. E fizemos uma grande conquista. O 25 de Abril trouxe-nos, de facto, o direito ao voto. Mas também não haviam votos até lá. Né? Os votos eram manipulados. Os homens iam votar, mas era manipulado. Também não eram aqueles votos limpinhos. A mulher não tinha voz ativa sequer para dizer que está mal ou que está bem. É, como diz o outro, comer e calar. E passado havendo essa revolução, de facto trouxe-nos o que eu chamo viver. Porque até ali nós não vivíamos, claro que vivíamos, mas não vivíamos. Não haviam saneamentos básicos, não havia. As casas eram muito Eram precárias. Eram muito precárias, não tinha. Agora não, veio o saneamento básico, veio as autoestradas, veio o movimento. Isto é outro mundo. Né? Isto é outro mundo, isto não tem nada a ver com o passado. Eu já tenho dito, se viesse alguém da minha família que já partiu, não conhecia, já não conhecia. Agora já não conhecia, claro. Era um bocado um mundo à parte do mundo desconhecido. Sim. Era. Sim. Portanto, o 25 de Abril, de facto, para mim, foi uma pedra basilar para a nossa sociedade, na altura, e para a continuação da sociedade. Oxalá que nunca acabe. Sim, verdade. Não? Agora, focando também um bocadinho na parte mais jovem, diria eu também. Sim, ainda há muitas arestas a limar, também como eu disse há bocadinho a Dona Lourdes. Por exemplo, na parte da saúde, se calhar, dar mais valor aos médicos em si, porque estamos a ver bastantes médicos a preferir o privado por causa dos próprios ordenados, porque estamos a ver médicos especializados muitas vezes e médicos que são precisos na saúde pública e no próprio sistema do SNS, por exemplo, que não estão a ser recompensados pelo trabalho que fazem horas extra e não são pagas por isso, fazem um esforço enorme, como nós vimos bastantes imagens, por exemplo, durante a pandemia, dos próprios médicos com as marcas das máscaras na cara. Onde é que há condições para podermos trabalhar, viver, gerir a nossa vida pessoal, profissional, à volta disto tudo? Eu sentia bastante pena nessa parte, por exemplo, nessa parte da própria pandemia. Doía também ver as imagens em casa dos médicos completamente cansados, estafados, sem capacidade para conseguir fazer mais, mas sempre a fazê-lo, porque é um dever cívico, é um dever que eles pediram para cumprir e que assim o conseguem fazer. Mas muitos deles preferem então a parte privada, o setor privado. Porquê? Porque conseguem ganhar melhores salários, têm melhores horários, a própria gestão é muito melhor, não se sentem tão cansados como estamos a ver agora, que há falta de médicos, há hospitais a fecharem, não há condições, muitas vezes malta grávida, mulheres grávidas que têm que vir do interior para o Porto, muitas vezes para terem o seu parto, por exemplo, 2 horas e meia ou 3 horas de viagem. Onde é que se já viu isto também? Não faz sentido também. Sim, acho que nessa parte acho que é um bocado dar um bocadinho mais valor ao setor público, mas também dar valor aos médicos em si, que
muito gostariam de trabalhar no público, mas não têm motivos, não têm razões para isso. Ahm, a parte da habitação também, podemos pegar pela questão de estamos a ver as rendas altíssimas, a sobrevalorização de um apartamento, de um lugar para viver. Com os hostels, com os alojamentos locais, está a haver uma sobrelotação enorme agora no nosso país, nas zonas grandes, Grande Porto, Grande Lisboa e no Algarve principalmente. Estamos a ver casas antigas a ser restauradas já com a própria licença de alojamento local. Estamos a tirar lugar a jovens famílias que gostariam de ter um lugar para viver e não têm. Acho que isso também é um bocado triste. Ver que eu tenho 17 anos. Como é que estará isso também na minha altura? Muita gente vai falecer, vai ficar sem casa, porque pronto, já não vai precisar de morar lá. E provavelmente essas casas vão ser transformadas em alojamento local. Então, onde é que eu poderei viver? Onde é que eu poderei ter um lugar para gerir, para ter a minha família, para poder ter o meu canto, o meu lugar, o meu lugar, Seu sim. espaço, claro. Sim, o meu espaço. Lá está o trabalho jovem. Sim, Precisa de fazer no futuro. sim, Claro. sim. Ter uma voz jovem no geral. Na ativa. Sim. Na questão da política, estamos a ver partidos com ideias bastante retrógradas do antes do 25 de Abril a ganharem cada vez mais força. Acho que também Pois. devia haver também uma consciencialização, novamente falando um bocadinho, também puxando um bocadinho atrás. Já há bastante consciencialização, mas se calhar ainda há haver mais e conseguir chegar a outras pessoas que se calhar não têm tanta acessibilidade para chegar a esses níveis de informação, porque muitas vezes ou as pessoas estão completamente interessadas e ouvem o que gostavam de que visse acontecer, muitas vezes que vão mudar. E é isso que as pessoas querem ver uma mudança, porque as coisas estavam muito piores antes do 25 de Abril, mas agora também não estão muito Claro. melhores. Dá trabalho a ser Sim, feito. ainda há muito trabalho a ser feito. E acho que esses 3 pilares para o conseguirmos também, por exemplo, na educação, agora lembrei-me também, apostar também mais na educação não formal, sim, do que numa educação que os alunos estão horas e horas e horas na escola, passam muitas vezes mais horas na escola do que em casa, a conseguir tentar manobrar as matérias que são dadas nessa escola. Muitas vezes focados não têm vida social, não têm vida fora, e estamos a ver cada vez mais jovens, por exemplo, universitários, a terem cada vez mais problemas mentais. Estamos a ver jovens sobrecarregados, com trabalhos, com a vida académica no geral, e a verem-se num transtorno dentro do copo d'água que era simplesmente diferenciada, a haver se calhar uma valorização da educação não formal. Por exemplo, é uma das ideias que eu acho que devia ser cada vez mais implantada nas escolas. Já estamos a ver algumas escolas a adaptar, por exemplo, também aqui em Valongo, também na minha escola também já está a começar a ser aos poucos, não muito, mas aos poucos, apresentada e elaborada. Ter uma melhor gestão de horários, de atividades, é Verdade, isso que te sim, porque estamos a ver pessoas e jovens a verem cada vez a perderem, não digo perder porque o tempo nunca se perde, está sempre a mudar, mas estamos a ver jovens ocupar o seu tempo com escola e muitas vezes nem aprendem nada dessa escola. Por exemplo, matérias dos anos anteriores já nem sequer se lembram na atualidade, e não temos não temos a compaixão pelos jovens e por estamos a vê-los estafados, estamos a vê-los completamente cansados e sem capacidades para mais. E também isso também não motiva as próximas gerações que assim quererão seguir, esperemos que sim, faculdade e afins. E acho que sim, se basearmos nesses pilares, acho que teríamos uma sociedade muito melhor. Há ainda muitas arestas para limar, mas se focarmos bastante também nessas, o resto também virá. Portanto, espero que sim. Por acaso, quando falámos da saúde, o meu marido, também falámos da parte Da educação. Da maternidade. Sim. Da maternidade, sim. quer dizer, não tem jeito nenhum. Eu até penso, será que estamos a andar para trás? Já estamos a andar para trás. Porquê? Porque há muito mais população e hospitais a fechar. Havia menos população, havia os hospitais a trabalhar e agora estão a fechar com muito mais. O que é que está mal aqui? O que é que está a faltar? Pois.
Está a faltar a motivação para conseguir seguir Por exemplo, agora estamos a falar da parte da saúde, para seguir essa área, para conseguir... Porque estamos a ver as camadas mais jovens a verem estes médicos desta maneira e verem que a única solução muitas vezes ou é ir para fora ou entrar no setor privado. E pronto, provavelmente essas as únicas opções que elas seguem, porque nem sequer consideram seguir o setor público por essas mesmas razões, por verem hospitais a fecharem e não terem locais para trabalhar, porque estamos a ver a sobrelotação das cidades, que é uma coisa mirabolante. Como é que estamos a ver uma cidade completamente cheia de turistas, por exemplo? Estamos a ver a gentrificação de turismo, por exemplo, na cidade do Porto, posso falar também que nós estamos aqui situados. É turistas por todo lado. Nós praticamente não conseguimos. Atenção, não estou a dizer que o turismo é mau, mas o turismo está a ser excessivo. Ok, que o turismo traz muito dinheiro ao país, é verdade, completamente não me oponho a isso, mas também estamos a tirar um bocadinho. Muitas vezes o foco só é o turismo, só turismo, e não se focam também nas outras prioridades que o próprio governo tem e que muitas vezes nem sequer liga. Acho que é isso. As pessoas que estão cá diariamente. Sim. E que habitam nas próprias cidades. Sim. Claro que sim. Assim, tal como o sem-abrigo. Cada vez são mais. Está bem que muitos poderá ser porque não se sujeitam e, enfim, escolhem aquele caminho, mas também há outros que estão forçados a estar. E não há alguém que, digamos assim, que puxe para fazer, nem que fosse tipo um albergue amplo, com beliches, com banhos, com, sei lá, uma cozinha que pudessem ter lá alguém. Com condições para eles poderem para viver, eles poder comer. Para lhes dar uma oportunidade. Claro. Sim. Para eles... que fosse numa fase temporária, não é? Até porque até eles poderem... Porque ali na rua há muita gente que vai levar comida, mas isso não ajuda nada. Ajuda momentaneamente, mas não ajuda ao futuro daquela gente. Que aquilo não lhe dá, quer dizer, quanto a mim, não lhe dá a dignidade que eles precisavam de ter. Também há bastantes pessoas que não querem ser ajudadas. Também vamos ver essa perspectiva, sim. É isso. Sim, é verdade. Há muitos, como eu digo, há muitos que são atirados pela força das circunstâncias. E há outros que também por teimosia, por orgulhos, por, enfim, alguma descompensação que têm no cérebro, que não aceitam determinadas regras. E das quais também regras da sociedade, não é? Nós também estamos integrados na sociedade, também temos que seguir regras, senão nos entendíamos uns com os outros. A liberdade também nos dá regras, não é? Claro, a liberdade também nos dá regras. Não seria liberdade, seria libertinagem, não é? E isso já não... Existe um provérbio muito antigo que é a nossa liberdade acaba quando começa a outra. Sim, pois. Ou seja, também é essa questão, se nós queremos realmente ser ajudados, porque não dar-nos essa ajuda? Porque é que nós muitas vezes resistimos a essa ajuda? Também isso é uma coisa muito má que agora está a acontecer nos dias de hoje. Que muitas vezes acho que não consigo especificar uma faixa etária ou assim uma situação, mas muitas vezes há ajuda disponível, há informação disponível, há diferentes coisas que acontecem na sociedade e muitas vezes está para os olhos. Há malta que está para os olhos, mete duas palas e esquece o mundo, só vem o que eles querem. Só vem mesmo completamente o que eles querem. E isso, pelo menos na minha opinião, está completamente errado. A partir do momento que... Porque é que não te dás na abertura de poderes descobrir outras coisas, de poderes aprender outras coisas? O saber não ocupa lugar. O saber não ocupa lugar. A partir do momento que tu queres ser ajudado, há ajuda para ti. Realmente há quem te ajude, há quem faça o esforço de fazer essa ajuda acontecer. Se não queres ser ajudado, acho que é um bocado mais complicado o caso dessa pessoa assim. Claro. E há muitas. Sim, há muitas. E há muitas. Sim. É assim, o bem caminha ao lado. A sabedoria caminha ao lado da ignorância. Sim, e a ignorância vai ter que aprender com a sabedoria. Sim, claro. Verdade. Quer queiramos ou não. E a liberdade também nos traz isso, não é? Essa opção de escolha de querer ser ajudado, de querer ter informação, de não querer... Sim, mas não tem que, digamos assim, costuma-se dizer que é dar com a cabeça na pedra, dá. Mas não tens que levar os outros. Claro, exatamente. Claro. Exatamente. Só por si. É.
Há um ditado que diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Né? Logicamente, o céu não vem cá ajudar ninguém, mas é quem está ao nosso lado. Claro. Sim. Ajuda, tem que dar o primeiro passo e depois aceitar a ajuda daquele que estiver disponível ou aquela que esteja disponível para nos poder dar, nem que seja a pontinha de um dedo. Claro. Mas nós temos que nos disponibilizar primeiro, não é? Senão nada feito. Até porque essa pontinha de um dedo, se nós a trabalharmos, conseguimos ter muita coisa e um futuro pela nossa frente. Claro. Sim. É por isso que eu também penso em participar nestes tipos de projetos, de participar, ser um cidadão ativo, porque estes pequeninos vão se juntando todos e vão formando um todo, não só em mentalidade minha, não só em formação minha, mas também com que, por exemplo, em meio de informação que poderá ser transmitida aos outros, que essa também inspire os outros a conseguirem mudar e a conseguirem aprender também. Acho que é um bocadinho por aí também, sim. Portanto, acho que sim. Diogo, muito obrigada. Obrigado. Dona Lourdes, muito obrigada aos dois pela vossa presença. Obrigada Sim, também. obrigado nós. E muito obrigada a vocês também que nos estão a assistir. Até ao próximo podcast. Até lá. Obrigada. Obrigado.